Boa noite. Boa noite. Boa Tudo bom, noite, gente? Mercedes. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Vou ali pegar meu óculos, já venho. Volta logo. Aproveita e pega o Rogério também, que não está aí. Boa noite, meu irmão. Gente, quando o Fernando não entra, parece que a gente fica esperando ele fazer aqui, né, a apresentação. Tá todo Não, o mundo Fernando não esperando vai aqui, ó. entrar. O Fernando acho que não vai vir Ele hoje, vai hein? demorar. Não, ele vai, talvez ele atrase. Atrase. Né? Mas acho que já está no horário, né, Fê? A Thaís já está aí. Anjinho. Gente, mas a Mercedes mudou de repente, né? Cadê ela? Ué. É. Tudo bem? Boa Bem, noite, fala, tudo Rogério. bom? Gilberto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Bem, pessoal? Boa noite. Rosângela, Patrícia, Tá aí, o Paulo, de Bob. Rafa. Bem, vamos dar início, então? Boa noite, Gustavo. Boa noite. Tá me escutando aí? Estou escutando sim, testando Rafa. aqui. Valeu. Como se diz, quem chegou, chegou, quem não chegou, vai chegando. Pois bem, vamos fazer a nossa prece, então, dando início aos trabalhos de hoje. Eu vou pedir para a Patrícia Lazzarini fazer a prece inicial, para que nós possamos iniciar, então. Tá bom, meu anjo? O que eu fiz? Ah, agora está funcionando. Tá, você só fechou a câmera, Silvinha. Ah! Eu apertei tudo. Deu Agora certo? você está ao vivo, ao cores, e a gente está te ouvindo também. Tá bom, obrigada. Espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos hoje para mais uma noite de aprendizado. Esteja conosco durante toda a aula e durante todo o tempo. Que assim seja. Que assim seja. O Fernanda, Ana Paula chegou? Não? Então eu vou pedir para a Silvia ler para nós, pode ser? Pode. Silvia, nós vamos começar o capítulo 2. Tá. Se você quiser ler. Agora para falar. Pronto. Capítulo 2. Encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza.
Ok. Patrícia, vamos só trabalhar um pouquinho essa pergunta, por isso que eu vou pedir para você dar uma pausinha. Geralmente eu não faço isso, né? Eu deixo eu ler bastante, né? Eu gostaria de destacar que a pergunta não fala a palavra reencarnação, fala a palavra encarnação. Então, se todos puderem abrir a pergunta 167, nós encontraremos uma pergunta bem similar. 167. Você pode ler, Patrícia? Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Nós percebemos que a própria pergunta quanto à própria resposta parece ser bem idênticas à que foi lida há pouco, a 132, né? Trazendo a finalidade como a expiação, né? E a aplicação da lei de justiça. Por que será que duas perguntas colocadas tão similares, mas uma faz questão de perguntar acerca da encarnação, qual o objetivo da encarnação, quanto a outra está em outro capítulo, que é o capítulo da reencarnação. Eu queria deixar isso para que vocês analisassem, falassem alguma coisa dessas duas perguntas. Tá aí, gente. Releiam, vejam. Ana. Desculpa o atraso, viu, gente? Não. Está aqui presente, prestigiando a Patrícia lendo. Muito legal. Nossa, Fernanda. Causando aqui. Gente, estou aguardando. O que você achou, Fernanda? Fala você. Põe fogo aí na turma. Cara, Gustavo, olha, eu estou lendo até de Caramba. novo, porque no início da reunião todo mundo entra e microfone abre e tudo acontece ao mesmo tempo, e daí eu estava querendo reorganizar tudo isso daqui que a gente já tinha lido, que eu estava tentando pegar as minhas informações antigas, né? Mas eu acho que para mim fica importante aqui, né? Fica salientado a questão da reencarnação, da diferença da reencarnação como sendo uma coisa muito mais ligada à expiação, como sendo alguma coisa ligada a uma nova existência, a uma nova chance de alguma coisa que deu errado em algum momento e você em algum momento precisa expiar. Não sei, estou jogando alguma coisa aqui no universo. E vou tirar essa tela também, agora que eu me liguei, que ainda está nesse negócio aqui das Olimpíadas. Rogério, Gilberto, Rafa. Eu aqui, Gustavo, Uda. Está me ouvindo? Uda, a Uda vai falar. Vai lá, Uda. Então, aqui, mas na própria questão, ele fala, na 132, qual o objetivo da encarnação? Ele está falando que tem o objetivo de chegar à perfeição. Enquanto na reencarnação, ele fala que é expiação, ele responde como expiação. Então, encarnar seria evoluir, né? Chegar à perfeição, que para alguns é expiação e para outros missão. E a reencarnação tem a característica de expiação, seria isso? Explica para a gente. Eu entendo, Gustavo, pessoal, que para mim é a mesma coisa. A diferença é que, na verdade, em uma única encarnação, nós não temos a capacidade de chegar à perfeição. Então, nós precisamos de mais uma encarnação. Nós precisamos de outras encarnações. Por isso, a reencarnação é uma sequência, né? É uma sequência. Se tiver algum espírito puro que consiga, talvez Jesus tivesse conseguido, eu não sei, mas conseguir em uma única encarnação aproveitar e chegar ao estado de perfeição, estado da arte, coisa que eu acho que é impossível. Por isso você tem uma segunda chance, uma terceira, e na verdade nós temos muitas reencarnações, né? Porque é um processo, nós temos centenas de encarnações para chegar a atingir a resposta dessa 132, que é chegar ao estado de perfeição. Legal.
A Bel, acho que quer falar também, é isso? Eu ia falar semelhante ao que Oi, boa noite, gente. Eu ia falar o que o Rogério falou, mais ou menos. Realmente, em expiação, as duas falam em expiação. A diferença é que na primeira é ao fim de fazê-los chegar à perfeição, a encarnação. Mas a reencarnação é um melhoramento progressivo, né? Então, é exatamente o que o Rogério falou, foi como eu entendi também, essa é a diferença. Encarnar é ir, o espírito tomar a carne uma vez, reencarnar é novamente. E tanto que ele fala que aqui fala em matéria de outros mundos, inclusive, porque pode encarnar em outros mundos, na encarnação. Entendi também isso, Rogério. Bom, Gustavo, eu também acho que é isso que o Rogério falou. Só que todos... Está me ouvindo? Gilberto, pode falar, por favor. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu concordo com o que o Rogério falou, só que todos nós, né, inclusive Jesus, passamos pelas reencarnações. Jesus já passou em outros orbes, em outros momentos, exatamente como nós, e não existem privilegiados. Acho que todo espírito, né, criado por Deus realmente teve que passar por encarnações e, obviamente, voltando, repetindo o que são as reencarnações. Gustavo, pois não. Não sei se o Gilberto já terminou. Eu acho que eu não estou no nível dessa moçada ainda, né? Vou chegar um dia lá também. Mas uma coisa que eu vi destacando aqui na encarnação é o fato da missão, né? Então, eu não vi na reencarnação, né? Sendo mais detalhista. Então, talvez a questão da reencarnação esteja muito atrelado com a progressão, né? Com a evolução. E, às vezes, eu acredito que tem espíritos que venham com o sentido mais de ajudar do que ser ajudado, né? Então, talvez aí tenha uma diferença nesse sentido aí que queria jogar para discussão também. Legal. É simples, né? Então, não está dando dúvida, acho que todo mundo está com uma percepção muito legal. Mas se a gente for fazer uma análise um pouco mais didática, apenas didática, verificaremos que o capítulo 2 trata realmente da encarnação dos espíritos. E o capítulo 3 trata da pluralidade das existências. Tá? Então, nós percebemos que, antes de chegarmos a essa pergunta, nós estudamos que o universo é constituído por dois elementos, que é o elemento espiritual e o elemento material. E, através do fluido universal, o espírito se liga à matéria. Esse se ligar à matéria é essa matéria quintessenciada, que é o fluido cósmico universal. E nós observamos que o espírito já ligado à matéria, já tendo contato com a matéria, que é a matéria rarefeita, plasmática, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual hoje é composto por uma matéria etérea, mas nós percebemos que o espírito, já estando em contato com a matéria, já estando mergulhado na matéria, que por sinal ele se desenvolve o seu princípio inteligente percorrendo alguns reinos da matéria, nós verificamos que em determinado momento ele encarna, ele sai daquela matéria etérea e mergulha num mundo transitório com uma matéria densa. Isso é encarnar. Perguntamos, poderia não mergulhar na matéria densa e ele se desenvolver, ele progredir, evoluir, tão somente no plano espiritual? Então, a palavra encarnação aqui nesse capítulo trata de uma forma generalizada do mergulho do espírito já no plano espiritual, ou já em contato com o fluido cósmico universal, e ele encarna, de uma forma geral, ele encarna numa matéria densa. Qual o objetivo disso? Em tese, o espírito poderia desenvolver-se no plano espiritual sem necessidade da encarnação. Essa é a discussão.
E nós observamos que essa vinda do espírito à matéria densa, que é a encarnação, ela é, em linhas gerais, compreendida, sentida, percebida por todos os espíritos que aqui estão na Terra. Só que aqui na Terra, muitos acreditam que essa encarnação é única, é uma vida só. Outros acreditam na pluralidade das existências. Então, encarnação é uma coisa. Encarnação é o espírito que já está em contato com o fluido cósmico universal ter a experiência de mergulhar na matéria densa, independente de quem acredita ou não na reencarnação. Podemos acreditar, a pessoa pode acreditar numa vida só. Pluralidade da existência já é uma discussão, não mais por que o espírito vem à carne, já é uma discussão se essa vinda à carne é uma ou várias. É uma outra conversa. A resposta quase que se identifica, né? Nós percebemos que a resposta, cada um aqui sentiu dentro de si, que realmente, né, o processo de encarnar diz respeito à necessidade de chegarmos à perfeição. Nós não teríamos as experiências que a matéria densa provoca no espírito para que ele se desenvolva. Então, no plano espiritual, nós não teríamos essas sensações que só a matéria transitória aqui na encarnação nos oferece. E, através da encarnação, que é uma expiação ou missão, nós temos processos de burilamento por causa da influência da matéria densa. E quando trata da pluralidade das existências, que é a reencarnação, nós percebemos, então, que aí sim, a reencarnação se faz necessária e o objetivo dela está claro, porque se nós acharmos que a encarnação é única, nós chegaríamos à conclusão que Deus é injusto. Somente a ideia da pluralidade das existências nos traz a convicção da justiça divina, onde nós aqui, numa única existência, não poderíamos determinar a nossa eternidade ou entender ou compreender a razão das diversidades que existem no nosso planeta, que somente a reencarnação explica. Então, gente, é muito sutil, mas eu pergunto, deu para perceber uma coisinha diferente da outra? Tudo bem? Uhum. Abel fez Rogério, Gilberto, tudo bem? Deu para pegar mais ou menos a linha de raciocínio? Legal, Márcio. Márcio balançou. Diga, Márcio. Para mim ainda mais ou menos a mesma coisa, né? Não consegui pegar muita diferença, não. Se você for analisar uma pessoa que não é reencarnacionista, para ela ficaria mais fácil entender a diferença. Uma pessoa não reencarnacionista poderia questionar qual o objetivo da encarnação. Ela não aceita a reencarnação. Qual o objetivo da linha geral do espírito sair do mundo dos espíritos e vir para a Terra? Para viver aqui 60, 70 anos, depois voltar ao mundo dos espíritos, onde ele vai ter o juízo final, vai ter lá o céu, o inferno, não importa. Quando se trata de reencarnação, já se questiona o porquê que essa encarnação não é única, por que elas são várias. Aí você faz um outro tipo de raciocínio, né? A discussão aqui, que eu confesso para você, Márcio, que para mim ficou muito forte essa pergunta, porque eu confesso que desde a minha adolescência eu questionava, para que reencarnar? Para que encarnar? A gente já está no plano espiritual com a matéria lá no nosso lar, ou em outras colônias, vamos trabalhar lá, vamos viver lá, vamos fazer amizade lá, vamos trabalhar lá, vamos evoluir lá.
para que deixar o plano espiritual e encarnar aqui para arrumar confusão? Eu tinha essa ideia na minha adolescência, né? O espírito já está no plano espiritual com um corpo perispiritual, né? Se relacionando, aprendendo, estudando, trabalhando, tendo emoção. Para que encarnar? Né? Eu tinha esse pensamento. E nós percebemos, então, hoje, que somente a matéria densa, que é essa matéria que o espírito nosso, no estágio evolutivo, que está precisa para que ele consiga superar as suas tendências negativas no seu desenvolvimento evolutivo. Gustavo, senão ele patinaria. E é tão forte isso, tão importante isso que você está dizendo, que você estava falando agora. A gente tem a tendência de achar que essa questão da reencarnação, né, é só na questão da evolução só, mas aqui fala também da questão da missão. E quando você colocou essa questão, essa parte, agora eu lembrei do livro Renúncia, na hora que a Alcione pede para reencarnar, e ela já está, é uma personagem do livro, tá, gente? Renúncia, do Emmanuel, e ela já está no nível evolutivo mais alto, né, um nível que ela não precisaria reencarnar, e ela pede para reencarnar porque ela quer conviver com aquele espírito querido do coração dela e que vai passar ainda por provas difíceis, e é colocado para ela: você tem certeza que você vai fazer isso? Porque você pode se perder mesmo com essa evolução que você já tem. Você ainda pode adquirir novos débitos mediante as provas da existência carnal. Então, olha como é importante a gente entender essa experiência que a gente vive da reencarnação, né? Tanto para evoluir expiando aquilo que a gente tem, como nas missões que a gente pode vir a vencer ou falhar, né? Legal. Deixa eu compartilhar aqui um pensamento, né, na leitura dessas duas perguntas. Para mim, bateu forte a sequência da explicação, né? Quando ele diz assim que o espírito encarna para cumprir a sua parte na obra, né? E se fosse uma só, na segunda pergunta vem: então, por que Deus talvez seria injusto, né, ao nos colocar em condições uma única vez, em situações tão diferentes, né? A gente deveria tentar pensar, falar assim: será que a gente acha que Deus é injusto? Se fosse só uma única vez. Então, eu acho que é na combinação dessas duas, da pergunta e das respostas, é que para mim faz sentido, não é? Então, a gente veio para cumprir a nossa parte, mas se fosse uma única vez, talvez a gente deveria aceitar que Deus é injusto. Como nós não entendemos que Deus é injusto, então aceito que teria que voltar mais de uma vez, né? Legal. Legal. É isso aí, gente. Eu acho que mais ou menos podemos caminhar. Ana? Não querem continuar, se a Silvia quiser continuar, fica à vontade. Vocês que sabem. Eu mesmo? Não tô vendo a Silvia. Pode ler, Ana. Pode continuar. A missão é sua, sou só a substituta. Tá bom. 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos.
Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Segue o... Não. Não, eu acho que essa finalização do item, né? No livro Céu e Inferno, Kardec trabalha bastante essa ideia acerca de que as nossas deficiências morais que provocam as nossas dores. E é importante a gente perceber que Jesus já havia dito que cada um será dado segundo suas obras. Ninguém é beneficiado na criação divina. Ninguém é privilegiado na criação divina. A cada um é dado segundo as suas obras. Dentro de um critério de justiça divina, todos se beneficiam de acordo com o seu merecimento. E as suas conquistas são estritamente pessoais. Agora, todas as dificuldades que nós suportamos, todas as dores que nós encontramos dentro de nós ou na caminhada nossa, elas sempre serão decorrentes das nossas necessidades provenientes das nossas condutas e das nossas ações. Diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno que quanto mais nós nos aperfeiçoamos em virtudes, nós vamos fechando portas de sofrimentos morais. Isso não quer dizer que nós vamos estar isentos dos sofrimentos materiais. Então, vejam, Jesus passou por sofrimentos materiais, mas não morais. Uma mãe que sofre para zelar um filho doente, a dor dela não é por estar ali zelando por um filho. A dor é de ter um filho doente e agradece a bênção de estar ali sofrendo para atender um filho doente. São conceitos diferentes. Um espírito, como a Fernanda falou, como Alcione, que já estava vivendo em outro sistema, na estrela de Sírius, é um espírito que não estava mais ligado aos compromissos reencarnatórios no planeta Terra. Mas ela deixou aqui um espírito que ela muito amava, que chamava Carlos, que é o Ciro do livro Ave Cristo. E ela, então, já desfrutando de um planeta evoluído, já tendo as suas reencarnações fora do nosso planeta Terra, ela pede para voltar à Terra, reencarnar, para ajudar o seu espírito amado que estava na retaguarda. Ela sofreu muito aqui na Terra, nessa reencarnação do século XVI, XVII. Ela reencarna, e o livro chama Renúncia, tamanho o sofrimento que ela teve nessa vida. Mas vejam, esse sofrimento para ela foi o desejo de exercitar o amor. Não é expiação. Agora, a Fernanda falou, ela foi orientada, que esse desejo dela, ela corria riscos. E ela assumiria as responsabilidades pelos riscos nessa reencarnação da Terra, porque ela poderia sucumbir, ter dificuldades, e ela seria responsável por isso. Então, nós percebemos que dentro do universo, todos nós temos um processo de evolutivo muito difícil. Aqui na lição, na 167, fala que a reencarnação tem por objetivo estabelecer o processo progressivo, que eu vou até ler melhor aqui, que fala o melhoramento progressivo da humanidade. O melhoramento progressivo. Gente, para que nós possamos nos melhorar, nós temos que sair de um ponto e partir para um outro ponto.
para quem não nos conhece, para quem não está vivendo o nosso íntimo, as pessoas não sabem os esforços que nós fazemos para caminhar de um ponto ao outro. E por isso que nós sempre estamos julgando as pessoas em torno de nós que erram, que nos contrariam, que nós temos dificuldades de compreensão. Nós julgamos essas pessoas como fossem pessoas que ainda estão retrógradas no processo evolutivo. E nós não sabemos, muitas vezes, os esforços que essa pessoa está fazendo dentro de si, que muitas vezes é maior do que os nossos esforços. Então, eu vou dar um exemplo. O Chico Xavier, certa vez, ele estava caminhando a rua com um colega, com um amigo, né? E estavam conversando sobre os criminosos, sobre as pessoas que ainda viviam na criminalidade. E perguntou para o Chico, Chico, aquela pessoa que entrou na casa, que roubou, nós não podemos ser tão caridosos porque essa pessoa cometeu um crime, lesando o patrimônio, quando não lesa a própria integridade física de alguém. Então, não podemos ser tão bonzinhos quanto você é, Chico. Daí o Chico deu uma resposta que eu achei muito interessante, que está naquele livro Chico de Francisco. O Chico fala que nós hoje não temos condições de saber a luta íntima de cada pessoa contra si mesmo. Hoje, um criminoso, nós só enxergamos ele na cena do crime e os resultados do seu crime. Nós não temos visão da luta íntima que ele muitas vezes desferiu para não cometer o crime. O esforço para lutar contra a tentação, contra as más influências, os maus conselhos, o esforço que ele deve ter em algum momento da sua existência, ter realizado para tentar andar certo, e a pressão e as dificuldades que sofrera que o levaram àquele momento infeliz. Por isso que Chico conclui, Jesus diz, amai os vossos inimigos, concluindo, amai os criminosos. E é interessante porque nós realmente não enxergamos o íntimo das pessoas. Nós não sabemos os esforços íntimos de cada um, as lutas íntimas de cada um. Nós pegamos resultados pontuais e já julgamos e crucificamos as pessoas. Né? O processo evolutivo exige muito isso de nós. Eu costumo sempre dar como exemplo, quando eu vou falar sobre certos assuntos relacionados a isso, que nós olhamos o resultado das doações que as pessoas realizam sem analisar a possibilidade de doação que as pessoas possuem. Então, vejam, se duas pessoas forem analisadas por nós no momento de doação, uma doou R$1.000, a outra doou R$100, nós vamos achar que a pessoa que doou 1.000 é mais desprendida. No primeiro momento, de resultado, sim, quem doou R$1.000 doou 10 vezes mais do que doou R$100. Só que será que ela é mais desprendida? Nós não temos informação se aquela pessoa que doou R$1.000 possui guardado em pecúnia, em dinheiro, em espécie, vamos dizer, mais de 500 mil, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, e doou 1.000. Aquele que doou R$100, vamos dizer que não tinha nenhum dinheiro guardado, tinha acabado de receber o salário mensal, tirou R$100 do seu salário, que muitas vezes é 10% do que ganha de salário, e doou R$100. Quem é o maior doador? O que doou 1.000 ou doou 100? A Bel está falando do óbolo da viúva, né? Então, percebam, nós não conhecemos a intimidade das pessoas, a potencialidade de cada um para julgar. Então, muitas vezes, uma pessoa hoje, ela, lembrando do Chico, tá? Ela se envolve numa briga e machuca alguém.
O processo evolutivo desse espírito, talvez, em vidas passadas, recentes, ele não iniciaria uma agressão sem terminar numa morte. Hoje, esse espírito violento já consegue evitar o crime capital. Ele agride, mas não está matando mais. Já houve uma grande... Vai ver que no plano espiritual os espíritos já estão felizes por ver aquele espírito tão violento, tão avesso à fraternidade, estar já num processo que já não está mais tirando a vida do seu semelhante, apesar de continuar ainda belicoso. Para nós aqui na Terra, traz um espírito extremamente violento, mas nós enxergamos no íntimo dele o processo que o levou, neste momento, a estar naquela circunstância. Então, quando nós falamos que nós não podemos julgar as pessoas, é estritamente geral esse conceito. Para todos os momentos, circunstâncias, nós temos que aplicar para podermos nunca cometer injustiça. Tá bom? Gustavo. Eu sempre, quando passa essa parte aqui do Livro dos Espíritos, né, eu lembro daquela fala, né? O homem espia na carne, né? Ou evolui na carne, né? Só na encarnação é que você consegue evoluir. Aí eu sempre volto numa questão que eu gosto muito de perguntar, sobre o André Luiz, por exemplo. Né? O André Luiz ele teve toda essa obra, né? Através do Chico, na espiritualidade. Né? Porque aqui fala sobre evoluir mesmo na encarnação. Né? Aqui os espíritos terem seguido o caminho do bem. Aqui fala terem seguido o caminho do bem na encarnação. Né? E aí o André Luiz, quando ele desencarnou, ele tinha um processo evolutivo X, né? Que chegou lá, teve que se recuperar, etc. e tal, para começar o trabalho dele na espiritualidade, trabalho excepcional, né? Que ele nos trouxe através do Chico. Aí vem a questão, mas para a sua evolução realmente acontecer, ele deveria reencarnar, voltar para a encarnação, né? Isso. Você colocou uma questão que eu colocaria para todo mundo aqui. O espírito pode, de alguma forma, evoluir no plano espiritual? É uma pergunta. Nando. Pode. Fugiu, ele estava respondendo aqui para mim agora. Eu vou puxar ele pelo cabelo. Ó. O que ele falou? Nando. Não, ele não evolui. Ele só se prepara. Ele não evolui, ele só se prepara. Ele se prepara, não evolui. Então, vamos lá, vamos trabalhar legal isso aí, vamos discutir aqui. Eu desencarno, vou para o plano espiritual. Como todos nós iremos fazer isso, como o André Luiz o fez. Lá no plano espiritual, eu posso ficar 50, 100, 200 anos antes da próxima reencarnação. Esse período no plano espiritual, eu posso evoluir? Não. Eu entendo que sim, Gustavo. Inclusive, o que a Ana disse, ela deu um exemplo para a gente, né? É mais difícil, porque no plano espiritual, como você mesmo disse, nós precisamos da encarnação para ter as sensações, sentir as dores, as limitações, etc. Mas eu acho que nós temos um exemplo aqui, que é o próprio André Luiz. Eu não sei, eu não conheço outros, mas o André Luiz, ele demorou até... inclusive, ele passou 6 anos, 7 no umbral, né? E foi resgatado quando ele acordou e disse, pô, eu preciso de ajuda. E eu entendo que lá ele teve um processo de evolução porque ele foi preparado para isso, né? Ele teve mentores ali, que foram os ministros lá do nosso lar, que orientou e levou ele para as missões. Então, ele aprendeu ali. Ele aprendeu e relatou o que ele aprendeu. Então, eu imagino que foi uma espécie de uma evolução, sim, não? Então, vamos fazer o seguinte. Rogério, dá uma lida na pergunta 230 do Livro dos Espíritos. Lê em voz alta para a gente. Peraí que eu não cheguei. 230.
o espírito progride no estado errante, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, vamos lá. Estado errante é estar desencarnado, estar no plano espiritual. O espírito pode progredir. A resposta pode melhorar-se muito. Gente, progredir, evoluir é diferente de melhorar-se muito. Jogo é jogo, treino é treino. Perfeito. Gente, lá Gustavo, então que a prova... Deixa eu só puxar uma pontinha aqui disso que o Rafael falou, porque a gente estava exatamente falando isso. Eu falei, Nando, olha só como é importante a gente estar ligado no mundo, né? Alguém me diz quem é o melhor jogador de como chama? De raquete, não, como chama? Tênis do mundo? Quem é? É o Djokovic, certo? Ele foi para as Olimpíadas e ele não entrou, ele não foi nem para as quartas de final, né? Por quê? Porque jogo é jogo e treino é treino. Na hora da encarnação, assim como na hora do jogo mesmo, algumas coisas meio que não entram ali, né? Fogem um pouquinho da engrenagem, né? Bem, se nós formos analisar, Rogério, olha só o raciocínio que eu vou colocar. Se a gente for analisar, nós podemos afirmar que André Luiz não evoluiu no nosso lar, no livro Nosso Lar. Ele melhorou-se muito. Por quê? O processo evolutivo é você vencer as suas mazelas, vencer, superar. E você só vence e supera as suas mazelas quando você é colocado à prova aqui na Terra. Lá no plano espiritual, você toma consciência, você estuda, você melhora, uma série de coisas. Mas, se você não passar pela prova, você não muda de série, você não progride. Tanto é verdade que André Luiz, até o final do livro, ele era um espírito muito mais consciente, muito mais melhorado no plano espiritual. Obediente. Ele queria vir antes ver a família dele e ele foi orientado por Clarence para aguardar o momento certo, por ele ser prejudicial. E ele aceitou. No momento certo, então, ele veio para o Rio de Janeiro, na companhia de outros espíritos, e foi visitar sua família. E lá ele encontra sua esposa com outro homem. Ali, ele desequilibra. Quase ele perde a ligação mental com tudo que ele tinha aprendido em Nosso Lar. Por segundos ele não se perturba e não perde a oportunidade. Mas ali ele teve uma experiência. Olha. Gustavo, mas olha só, agora deixa eu ser o advogado aqui do diabo, né? Já que você é um advogado, porque ele também, na resposta, ele também não fala que ele evoluiu na existência corporal. Na existência corporal, ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, na verdade, ele foi testado. No mundo corporal, o espírito está sendo testado, né? Testado aquilo que ele melhorou-se muito aqui. Então, ou seja, vamos pegar o exemplo do André Luiz. Ele adquiriu conhecimentos e soube usá-los de modo adequado. Provavelmente, quando ele reencarnar novamente, ele vai ser uma outra pessoa num nível superior ao que ele da última existência, porque ele, ou não, né? Ou ele pode falhar, mas ele vai pôr em prática aquilo que ele adquiriu. Então, se ele adquiriu, é porque ele evoluiu, não? Então, Rogério, pelo contrário, viu? Existem muitos espíritos que melhoram muito no plano espiritual, reencarnam e continuam da forma que estava na última reencarnação. O que ele vai botar em prática são as ideias que adquiriu, as ideias, que fala ideias na resposta. E nós só evoluímos como passamos pela prática. Veja que interessante. Então, o espírito pode melhorar-se no plano espiritual? Sim, melhorar muito. Melhorou muito. Tá, reencarna agora e põe em prática. Por isso que muitas vezes a gente se assusta com o espírito no plano espiritual muito equilibrado, mas quando chega na Terra, reencarna
e ele é completamente avesso àquela imagem equilibrada que ele estava no plano espiritual. Porque aqui, ao mergulhar na reencarnação, aí sim, ele será autenticamente aquilo que ele está em luta dentro de si. Aqui está, Buda. Porque na prática, na vida reencarnada, ele vai ter os obstáculos, as tentações, né? E se ele não tiver a força suficiente para vencer isso, ele não vai conseguir evoluir, mesmo tendo conhecimento e adquirindo melhorias no plano espiritual. E no plano espiritual tem sempre um mentor ali, falando, te guiando, orientando, pelo menos que a gente vê no livro do André Luiz, o Memórias de um Suicida, ele também mostra muito isso, né? Enquanto na espiritualidade, ele recebendo, na erraticidade, ele recebendo as orientações dos mentores. Eu acho que é por aí, né? Perfeito. Por isso que essa resposta da 230 está muito ligada que nós acabamos de ler na 132, o objetivo da encarnação. É estabelecer o progresso espiritual de cada um de nós. Nós não conseguiríamos evoluir se não fosse através da encarnação. Então, gente, mergulhar na carne é ser testado, é botar em prova, e quando nós vencemos a prova, nós evoluímos. E quando evoluímos, não mais retroagimos. Isso é importante falar. Não retroagimos. Então, para um espírito que encarna, deve ser bastante tenso, né? Porque... Muito tenso, muito. Deve ser mais que vestibular, na época de vestibular, né? Porque... Se você pegar o livro Nosso Lar, você lembra daquela reencarnação da Dona Laura, mãe de Lísias? A tensão, a preocupação. Então, você imagina você no plano espiritual, com seus amigos, consciência, fala, olha, amanhã você vai reencarnar e vai apagar sua memória. Daí você vai ter que ter de dentro de você acertar, perdoar aquela pessoa que você não gosta, fazer as coisas certas. Imaginou a sensação do espírito que vai reencarnar de medo de errar, medo de não ser feliz aqui na Terra, de se perder. Gente, no livro Nosso Lar, no capítulo da reencarnação da Dona Laura, isso é muito falado, a preocupação de se perder aqui na Terra. Daí é onde os amigos falam, não, pode reencarnar, nós vamos estar do teu lado, nós não vamos te abandonar, durante a noite de sono nós vamos estar lá te intuindo. Porque o espírito sabe dos riscos reencarnatórios. É complicado, gente. E o Márcio falou uma grande verdade. E quantos espíritos, né, Gustavo, na hora ali H, desistem, né? Dão para trás de medo e abre mão e fala, não, me dá mais 5 minutos. Pode ser amanhã? Verdade. E muitas vezes o espírito, ele deseja fazer o bem. Ah, não, eu quero reencarnar e eu quero ser filho daquele meu inimigo. Quando vai chegando a hora, ele começa a tremer. Daí ele quer desistir. Existem casos de aborto espontâneo que é desistência do espírito. Chegou na hora, ele tremeu. Não dá, não. É aquele aborto espontâneo. Muitas vezes acontece isso. Porque é difícil, gente. Agora... isso aqui que eu estou colocando, Rogério, é um conceito doutrinário que é muito interessante. O espírito pode melhorar-se muito na erraticidade no plano espiritual, mas somente através do mergulho na reencarnação, quando ele passa pela experiência, pela prática, que ele é testado, que realmente ele galga a evolução. Eu acho que entendi. Você falou que na erraticidade ele não tem como ser testado, provado, né? Porque ele precisa dessa existência corporal, verdade. E acho que estou lembrando aqui do livro que você colocou há pouco para a gente, Renúncia, né? Que é verdade. Alcione era um espírito já bastante evoluído, não precisaria mais retornar à Terra, né? E ela foi alertada, como você disse. Olha, você tem certeza que você não precisa passar por isso. E, de fato, lendo o livro, é espetacular assim, a trajetória dela, de bondade daquela pessoa, que não dá para acreditar nas coisas que ela fazia, né, nas atrocidades que ela recebia, mas revertia sempre com amor. Então, ela tirou de letra, né? Nós não conseguiríamos fazer o que ela fez. Ela passou no teste. Sem dúvida. Gente, é muito interessante. A Bel quer falar. Tem
tem um livro também, eu acho que é Ação e Reação, que tem um espírito que ele é instrutor do André Luiz, não é nem o André Luiz ainda, hein? É um instrutor, é mais do que o André Luiz. Qual não é a nossa surpresa quando a gente vai chegando ao final do livro, que é o Aulus, né? Eles estão trabalhando num caso, num processo super assim complicado, né? De obsessão, de tudo mais, e no final do livro ele se revela como sendo um dos algozes que tinha sido na última encarnação dele. E ele já estava no plano espiritual como instrutor, então ele se melhorou muito, e aí ele estava se preparando para reencarnar. Ele acaba contando o processo pelo qual ele passou, que acho que ele, não sei se ele programou a morte do pai dele junto com o irmão, tirou toda a fortuna também do irmão, usurpou tudo, ele era assim super compromissado nesse sentido. E aí fica no plano espiritual um bom tempo, chega a se tornar um instrutor, e aí ele estava realmente muito assim, com o coração na mão, porque ele ia voltar, ele ia reencarnar, né? Só então que ele ia ser colocado à prova daquela melhora dele toda mesmo. Gente, eu vou falar só uma coisinha para vocês pensarem. Melhorar não é a mesma coisa que evoluir. Assim como piorar não é a mesma coisa que regredir. Então, a pessoa pode melhorar no plano espiritual? Pode. Assim como ela pode piorar. Hoje nós percebemos, nós espíritas, que nós temos o costume de sempre relacionar as nossas dores às nossas faltas cometidas, nesta vida ou em outras vidas. Sempre eu escuto isso. Então eu posso estar sofrendo por atitudes que eu tomei nesta vida ou atitudes que eu cometi em outras vidas. E não é verdade isso. Nós estamos esquecendo de colocar uma terceira condição em que nós poderemos ter agido e provocar as dores de hoje, que é no plano espiritual. Então, hoje eu posso estar expiando uma conduta errada que eu cometi no plano espiritual, porque os espíritos que estão no plano espiritual, desencarnados, que são obsessores, perturbadores, influenciadores negativos, que cometem o mal, eles também responderão por isso. Nós, enquanto estivermos no plano espiritual, podemos ter agravado muito a nossa situação, cometendo desatinos no plano espiritual. E esses desatinos podem impactar a reencarnação de um espírito. Então, quando nós falarmos agora, eu estou pagando aquilo que eu fiz agora ou em vidas passadas, não, falemos diferente. Eu estou pagando o que eu fiz agora ou no passado. Esse passado pode ter sido reencarnado ou não, tá? Isso é a primeira coisa interessante que eu queria dizer. E a segunda é isso. O fato de eu melhorar ou aumentar, me comprometer e piorar minha situação, não quer dizer que eu mudei meu padrão evolutivo. O padrão evolutivo é o mesmo. Eu posso ter aumentado a carga de compromisso dentro daquele padrão evolutivo. Ou posso ter melhorado a carga evolutiva dentro do mesmo padrão. São coisas diferentes. Tudo bem? Deu para pegar? Gustavo, Gilberto, essa questão de melhorar ou evoluir, eu não sei o que você acha. Por exemplo, vamos citar o caso do André Luiz, comparando a última encarnação dele, que ele tinha sido médico, e depois uma eventual volta dele. Você não acha que na volta ele estaria muito mais capacitado de enfrentar as novas provas? Então, a questão de melhorar ou evoluir, eu não sei se é uma questão de semântica apenas, não apenas semântica, mas ela poderia ser, porque o aprendizado que você teve na erraticidade, que é o caso de André Luiz, porque ele participou de missões também, né, na espiritualidade, como cita em vários livros da série dele, né? Então, a partir do momento que ele melhorou na erraticidade, mesmo ele ainda não tendo sido submetido a provas, eu acredito que ele tem uma possibilidade muito maior de passar pelas novas provas. Então, não sei. O Gilberto, eu achei interessante o que você colocou, porque é lógico que a melhora no plano espiritual capacita o espírito para a próxima reencarnação, em todos os sentidos. Não só
a sua força interior, a sua consciência, o seu discernimento, quanto aos amigos que ele fará no plano espiritual, que o acompanharão, dando maior suporte, inclusive, para a sua vida. Com certeza, Gilberto, é isso. Mas você mesmo concluiu. Faz-se necessário que ele seja colocado à prova. Então, o André Luiz, o esforço dele no plano espiritual, tudo que ele aprendeu, tudo que ele se dedicou, a disciplina, a renúncia no plano espiritual, serão ferramentas para, na hora que ele chegar na próxima reencarnação, ele ter mais condições de evoluir. Aí sim, poderá, de uma reencarnação para outra, dar um salto tremendo, André Luiz. Tremendo. E nós percebemos isso. Não é à toa que o André Luiz, no plano espiritual, teve tanta possibilidade de aprendizado. Ele já trazia no seu espírito todo um projeto de aprendizado em que a permanência no umbral, o contato com a sua mãe depois a morte, foram muito relevantes para despertar nele essa consciência de espírito. Muitos de nós ficaria 10 anos no umbral, nem por isso teria uma disciplina do André Luiz de fazer parte de uma pleiade de espírito comandado por Emmanuel. André Luiz, hoje, ele é um dos espíritos que revoluciona a doutrina espírita no 3º milênio, com seus livros. Mas nós sabemos que o André Luiz, o Humberto de Campos, Maria Dolores, e todos, eles fazem parte de um grupo que Emmanuel selecionou para trazer a complementação da doutrina espírita através de Chico Xavier, né? E Humberto de Campos, na qualidade de repórter do além, um espírito fabuloso. E nós podemos ver a vida dele aqui na Terra como foi difícil até os seus 38 anos de idade. O próprio André Luiz e tantos outros espíritos, a Meimei, Maria Dolores, o Augusto César Neto, um jovem. Então nós percebemos que o Emmanuel selecionou um grupo de espíritos que tiveram experiências em vidas passadas, mas que faziam parte de um grupo. O André Luiz não é à toa que faz parte do grupo de Emmanuel, o grupo do Chico, não é à toa. Esse espírito tem uma bagagem que não foi valorizada no livro, mas eu não tenho dúvida em que esse despertar dele é mérito dele, mérito do próprio André Luiz, né? E eu vou colocar aqui um caso também do livro Sexo e Destino, quem leu vai lembrar, que o André Luiz tinha um amigo muito próximo no plano espiritual que o acompanhava nas suas missões. Eu não estou lembrando o nome. E André Luiz é informado... Hilário, acho. Não, o André Luiz é informado que esse amigo entrou numa situação de desespero. E, esse espírito amigo dele era um companheiro das missões, um espírito equilibradíssimo, igualzinho ele. O que aconteceu? Esse espírito amigo dele veio à Terra por causa de a sua filha, que estava doente, com câncer, que ia morrer, era casado com um homem chamado Neves, e esse Neves, ele então, tendo a mulher com câncer em casa, ele está tendo um relacionamento sexual com a sua secretária, que era a Marina, e o filho, um caso com a Marita, que era a irmã adotiva dessa irmã, e esse Neves, que era o seu genro, né, casado com a sua filha, ele vivia numa orgia, numa vida profana, e esse pai, vendo a filha com câncer, aquela situação, ele se desequilibrou, perseguiu o genro aqui na Terra, foi até uma discoteca, uma boate noturna, e lá ele entrou em desespero, esse espírito, e partiu para agressão física, entre aspas. Não. Anacleto, o nome dele, talvez? Anacleto? Não. E ele parte para cima do genro encarnado e desfere um murro. Mas é o murro do espírito, mas a carga vibracional foi colocada no murro. E aquele espírito Neves, então, sente uma forte dor de cabeça lá na boate, né? E pede remédio. O André Luiz conta o desequilíbrio que partiu para a agressão desse amigo que era igual ele, o trabalhador do plano espiritual que fazia as missões com ele. E foi colocado à prova, no plano espiritual ainda, né? Diante de umas circunstâncias da filha, e se desequilibra. Então, nós percebemos, Gilberto, que realmente
ele, por mérito, esse espírito que agrediu o genro, olha, na hora do desespero, o próprio Félix, que é o instrutor do livro, vai atender o caso. O próprio André Luiz, que é amigo desse espírito, vai ter com ele, ajudá-lo. Então, os merecimentos, através da melhoria no plano espiritual, nos enriquecem, nos ajudam com certeza. Esse espírito foi amparado e depois o livro todo acompanha o caso, o trama, né? a trama desses espíritos envolvidos no livro Sexo e Destino. Então, gente, tenhamos essa certeza. No plano espiritual, nós podemos melhorar ou podemos piorar, com certeza. Mas, em melhorando, tudo que nós adquirimos de merecimento, de disciplina, de aprendizado, de estudo, de serviço, de caridade, como André Luiz fez, tudo isso nos capacita muito para que nós tenhamos sucesso e adquiramos a evolução, a paz, ou uma felicidade relativa necessária na próxima reencarnação. Tudo bem? Gustavo, quer dizer, na Terra nós evoluímos e como espírito nós melhoramos. Seria isso? Luci, eu posso complementar com uma vírgula? Seria isso, mas esse conceito, ele deve ser utilizado de acordo com o nosso processo evolutivo atual do planeta Terra. Porque o processo evolutivo ele vai se alterando conforme nós vamos evoluindo. Por exemplo, tem espíritos que continuam o processo evolutivo em momentos que eles nem precisam mais reencarnar. Então, nós chegaremos num momento na nossa evolução em que nós não precisaremos mais nem da reencarnação e continuaremos o processo para frente. Hoje, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós não conseguimos vencer as nossos vícios, as nossas doenças morais, se nós não mergulharmos na encarnação. Não tem como, né? Então, o espírito, no plano espiritual, ele pode melhorar-se muito, mas só na prática da experiência reencarnatória que ele galga a evolução. Tudo bem? Ô, Rogério, deu para entender a 230, então? Melhorou? Sim, não, acho que entendi, sim. Eu acho que você precisa da encarnação, como você falou, para colocar em prática e ser testado para, de fato, você melhorou e aí sim você mostrou que você evoluiu, né? Mudou de patamar na encarnação. Uma vez eu encontrei um amigo que trabalha no banco, ele falou o seguinte para mim: Gustavo, olha que interessante a fala dele, eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: tem alguém de banco aqui? Ele falou: eu cheguei à conclusão que na vida passada eu devo ter sorripiado, furtado, roubado, desviado, corrompido dinheiro de outras pessoas. E fui ávido por dinheiro. Fui desonesto por dinheiro. Porque hoje eu trabalho no caixa de um banco. Eu sento na frente daquele caixa para atender o público e o que eu tenho no final do mês é um salário módico, um salário pequeno. Mas eu passo o dia inteiro contando dinheiro de volumes altos. Eu sou tesoureiro do banco. Então, eu passo o dia todo contando 100 nota de 200, o dia todo. Fecho, acerto o banco e vou embora para casa, ele fala. Então, eu achei interessante a colocação dele. Porque, gente, no plano espiritual, muitas vezes o espírito ele chega a ter consciência que ele tem que melhorar, que ele quer ter que ele não pode mais, pode fazer isso. Bom, então você aprendi. Agora você vai gastar dinheiro todo dia. Vai ser um caixa de banco, ou você vai ser um...
você vai ter alguma experiência onde você vai ter acesso a dinheiro, você passar a reencarnação e não desviar dinheiro, você vence. Porque não teria razão de ser se ele reencarnasse numa situação distante do dinheiro, na roça, sendo um agricultor. Ele volta para o plano espiritual e pergunta, venceu o ímpeto de desviar dinheiro alheio? Ele ia falar, não, porque eu não fui testado, eu não reencarnei no meio que havia dinheiro e facilidade. Então, para que ele possa chegar no plano espiritual e falar, olha, venci, é porque ele viveu no meio em que era possível e ele estava inserido no meio em que ele tinha condições de desviar dinheiro e não o fez. Se ele não o fez, ele está no processo de evolução. Perceberam? Legal, gente? Bem, eu só perguntei se tinha alguém do banco aqui, porque eu não queria generalizar, né? Foi só um exemplo, não é porque todo caixa de banco no passado desviou dinheiro. Pelo amor de Deus, hein, gente? Nossa, a tela estava falhando aí, pessoal. Mas acho que deu para entender. Deu para entender? A Bel falou que minha tela estava falhando. Ah, legal. Não, deu certinho. Você só ficou meio que naquele volume 2 do WhatsApp no finalzinho, mas deu para entender. Então tá bom. O volume de... Gente. Oi, tia Gustavo. Oi. Só para finalizar, eu não quero estender muito, que já passamos das 9, mas enquanto tudo isso eu ia mastigando e tentando digerir todas as informações, eu acho que a lição que fica mesmo é o quanto uma única existência ela é limitada demais no sentido de vivência mesmo, né? Se eu vivo 80 anos, já vou estar vivendo bem. E se eu for um cara que tenha fome de conhecimento, eu sair daqui com uma bagagem cheia de conhecimento, ainda assim é tão limitado no quesito de vivência, né? O quanto a gente não precisa de viver outras realidades mesmo para ter uma noção muito maior do que é tudo isso. A gente precisa de passar por vários testes, né? Eu acho que, para concluir, algo que eu percebo, principalmente em mim, a gente necessita, acho que nessa nossa caminhadinha de tarefa, na nossa evolução, vigiar muito, por exemplo, a boa ação, ela, não que ela seja fácil, né? Mas ela é mais tranquila de ser feita, a ação, mas a reação, que é onde eu acho que é o grande desafio, que é onde a gente se perde facilmente. Estamos aqui, estamos estudando, estamos entendendo, né? Mas basta um trânsito engarrafado para despertar reações que estão, de repente, no inconsciente mesmo da gente, né? Não sei, de outras vidas, ou nessa própria vida mesmo. Então, acho que deixo essa mensagem aí, né, para a gente estar sempre vigiando as nossas reações, né? Principalmente as nossas reações, que ações é um pouco mais leve, mais direcionada, mais fácil, mas as reações realmente são um impulso, né? São coisas Rafa, eu penso igualzinho, eu penso aí. muito isso. São as reações. Ah, eu gostei. Gente, para nós encerrarmos, eu gostaria de trazer aqui uma passagem do Chico. Um repórter chegou ao Chico Xavier e perguntou para o Chico: Chico, qual é o maior objetivo da sua vida? Pergunta difícil. Chico, qual é o maior objetivo da sua vida? O que nós responderíamos em relação a nós? Qual é o nosso maior objetivo da vida? Pois bem, o Chico respondeu ao repórter de uma forma bem simples. O meu maior objetivo é poder partir desta vida um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Simples assim. Mas o Chico ainda colocou uma vírgula e continuou. E eu sei que isso é um desafio ainda muito difícil de eu realizar, mas eu vou trabalhar muito para conseguir.
O maior objetivo do Chico era poder partir desta vida um pouco melhor do que quando chegou. E ele diz, tratar-se de um desafio muito difícil de se realizar, mas que ia trabalhar todos os dias para conquistar. Gente, isso é o objetivo da vida. Como nós vamos sair daqui, na morte, um pouco melhor do que quando chegamos, aí cabe a cada um, nas suas preces, mergulhar para dentro de si, para saber quem exatamente nós somos, para saber o que realmente temos que ser. Um beijo a todos. E é nesse clima de prece que nós, então, agradecemos a Jesus por essas lições que o Livro dos Espíritos nos traz, nos enriquecendo e, acima de tudo, como diz o Gilberto, nos capacitando para sermos melhores e possamos, de alguma forma, podermos, quando formos chamados ao nosso desencarne, nos sentirmos realizados ao perceber que sairemos desta vida um pouco melhores do que quando chegamos. Um beijo a todos e que Jesus nos abençoe. 0 hour, 9 a.m. and I'm gonna be high.